Muito obrigado, José Carlos. Obrigado pelo convite para participar desse encontro virtual, dessa palestra que a Tânia Zambon fará daqui a pouquinho para todos nós. Quero cumprimentar e agradecer a você, agradecer a Maria Lúcia, governadora do Rotary, cumprimentar o secretário de Infraestrutura, o Diogo. Um abraço muito grande no meu presidente, Alfredo Cutaide, que eu ouvi aqui a fala com bastante atenção. Alfredo, parabéns. O Alfredo tem comandado as associações comerciais do Estado de São Paulo de uma forma muito dinâmica, muito atuante e se posicionado corretamente na defesa da micro e da pequena empresa do Estado de São Paulo. Hoje, nós temos nas associações comerciais as legítimas representantes do pequeno negócio. E o Alfredo Cutaide é o grande líder desse segmento e tem feito isso com um dinamismo fantástico. Cumprimentar o nosso presidente da Associação Comercial de Barueri, o Moacir, também nosso vice-presidente da federação. Alô? Alô? Eu acho que cortou o som. E, principalmente, como sair, né, desta crise. O problema é que ninguém tem, no mundo inteiro, uma resposta pronta para dar uma fórmula mágica para nós superarmos esta pandemia e não matarmos a economia, não só do Brasil, mas do mundo. Na verdade, nós estamos numa pandemia viral que está se transformando numa pandemia econômica. E nós temos três agentes, três figuras, três instituições que nós precisamos cuidar e trabalhar com muita atenção. A primeira delas é exatamente a questão da saúde pública. Nós temos que proteger a vida. E nisto, Zé Carlos, você perceba o quanto nós, seres humanos, somos de uma fragilidade gigantesca. Nós fomos à Lua, nós estamos pensando em ir a Marte, nós descobrimos a cura de diversos cânceres, nós estamos tratando DNA, pensando até em fazer mutações genéticas, mas não conseguimos detectar, impedir, vacinar contra uma mutação de um coronavírus que hoje simplesmente parou o planeta Terra. Isso talvez seja para nós nos conscientizarmos verdadeiramente da nossa finitude e de quanto é importante nós voltarmos para valores essenciais da vida. Por um outro lado, essa pandemia que paralisa e tem no isolamento social a sua única defesa, é a defesa adotada por todo mundo, por todos os países, a defesa utilizada por todos os cientistas, por todos os médicos, é o isolamento social, para que a curva de contaminação da população não ultrapasse o limite de leitos disponibilizados pelo sistema público de saúde e o sistema particular. Se nós tivermos mais pessoas contaminadas ao mesmo tempo, superior ao número de leitos, como está acontecendo agora no estado do Amazonas, nós vamos colocar essas vidas em risco. E hoje nós já superamos a casa das 3.000 mortes. Foram 405 óbitos nas últimas 24 horas, um absurdo para o país. E nós estamos assustados e temos no isolamento social a nossa única defesa. Por um outro lado, nós estamos matando as nossas empresas com esse isolamento social. A estimativa, José Carlos, é que neste mês de abril, 650 mil micro e pequenas empresas encerrem as suas atividades. 650 mil, de 6 milhões que nós temos espalhadas pelo Brasil. Isso significa 10%. E se nós imaginarmos que cada microempresa, como diz o Guilherme Afif Domingos, é uma grande família, 2, 3 pessoas da mesma família que trabalham normalmente numa microempresa, multiplicado por 650 mil, nós vamos chegar a 2 milhões de desempregados. E esta é a terceira instituição que nós precisamos defender, o emprego. E nós estamos com as companhias hoje paralisadas e também, para a sua defesa, demitindo os seus trabalhadores. Nós vamos sair de uma pandemia viral e caímos numa pandemia econômica. Você perguntou agora há pouco, Zé Carlos, o que o Congresso tem aprovado de medidas para auxiliar as empresas? Hoje nós aprovamos o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, financiará as micro e pequenas empresas até o valor de 30% do seu faturamento total no ano de 2019. Mas veja que heresia, José Carlos. Nós estamos emprestando dinheiro para as empresas para elas pagarem um débito adquirido no momento que o governo mandou que elas fechassem as portas.
E essas empresas estarão, portanto, endividadas nos próximos 3, 4, 5 anos, pagando a conta dessa pandemia. Traduzindo isso para o nosso português, significa que nos próximos 3, 4 anos nós vamos viver uma crise econômica sem precedentes. O fato é que nós não veremos, a nossa geração, nós todos que estamos aqui nesse momento no planeta Terra, não veremos o mundo como ele era antes dessa pandemia de novo. Porque nós todos temos que entender que o mundo mudou. Mudou na relação da saúde pública, porque nós nunca mais vamos ter tranquilidade para o abraço, para o beijo, para o cumprimento tão afetuoso e característico da população brasileira. Ao mesmo tempo, as empresas estarão nos próximos anos numa dificuldade e tendo que se reinventar, descobrindo, investindo ou explorando de uma maneira mais adequada. É isso que nós estamos fazendo aqui, o mercado digital. As empresas que não se prepararam para isso sofrerão mais. E, por fim, a reinvenção do próprio emprego, onde as pessoas possam buscar o seu sustento. Esta semana, eu vi dois atos, duas atitudes, dois momentos que eu sofri muito. O primeiro deles, com um médico aqui da minha cidade, de Mogi das Cruzes, de 56 anos, que foi infectado pelo coronavírus, teve o seu tratamento realizado numa UTI e no dia da sua alta, já curado, portanto, imaginava os médicos que estivesse curado, teve uma recidiva e veio a falecer em menos de 24 horas. Algo assustador, terrível. Nesse mesmo dia, eu recebi um vídeo. Como defendo as micro e pequenas empresas no Congresso Nacional, eu recebi um vídeo de um pequeno comerciante no estado do Amazonas, que estava com as suas portas abertas vendendo roupas. E aquele comerciante não estava ali de portas abertas tentando vender roupas, porque queria afrontar o decreto de fechamento. Ele estava ali porque, se ele não abrir o seu negócio, ele não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar os impostos, não consegue pagar os seus fornecedores, e agora ele está começando a ter falta de mantimentos na sua casa, porque esse microempreendedor tira o seu sustento do seu pequeno negócio. E no pequeno negócio não existe capital de giro, é vender o almoço para comprar janta todo dia. E esse comerciante que foi lá e insistiu em abrir o seu pequeno negócio, não o fez para afrontar o governo estadual, o fez por sobrevivência. E, para minha tristeza, a Polícia Militar foi lá, determinou que ele fechasse as portas e, não satisfeita, o algemou e o levou preso. Foi a primeira vez na vida que eu vi alguém ser preso por trabalhar. E isso me entristeceu muito, porque da mesma forma que nós temos a responsabilidade de preservar as vidas, nós também estamos incorrendo numa matança pública de empresas brasileiras. É muito difícil buscar o que falta nesse momento no Brasil, José Carlos, que é o equilíbrio. E me entristece quando vejo autoridades que deveriam estar nesse momento se responsabilizando e apontando o caminho para esse Brasil, discutindo políticas que deveriam ser feitas por A ou por B. Na verdade, agora, os governos municipais, estaduais e federal precisam mostrar para que existem. Porque o povo brasileiro, as empresas brasileiras, os empregos brasileiros, a saúde brasileira, nunca dependeu tanto do nosso governo estadual, do nosso governo federal. Para que invista na proteção às pessoas, para que invista no socorro às pequenas empresas, principalmente, não todas, mas principalmente as micro e pequenas, para que defenda o emprego, para que a gente possa superar juntos essa dificuldade que assola o mundo, mas superar e sairmos mais fortes do que nós entramos, com dignidade, com respeito, com altivez, e que as pessoas que sejam contaminadas tenham direito à sua defesa na saúde pública e que as pessoas que estejam empregadas tenham direito ao seu trabalho. Eu entendo, José Carlos, que essa é uma discussão que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira fazendo, porque não existe uma receita pronta para esse bolo, mas deve existir o equilíbrio necessário de um paciente que está na UTI, como o Brasil hoje está. E quando um paciente está na UTI, você não faz uma programação de medicamentos para 15 dias, para 30 dias. Você faz uma adaptação do medicamento diário, aferindo a pressão, a temperatura e dosando o medicamento correto. E esse medicamento não pode ser nem a mais, porque mata o paciente, e nem a menos, porque também pode matar o paciente. É o medicamento correto no dia certo. E é este equilíbrio que nós precisamos buscar no Brasil nesse momento.
uma saída gradativa e urgente desta crise, com uma medição adequada todos os dias de quais segmentos podem abrir, de quais não podem. Cidades no interior que ainda não tenham nenhum caso de coronavírus poderiam estar funcionando. Ao mesmo tempo, os hospitais de campanha que todas as prefeituras estão fazendo deveriam ter uma organização única do governo do Estado de São Paulo, porque não é cada um por si, Deus por todos, Zé Carlos. É o coletivo que deve prevalecer. É a responsabilidade individual para favorecer a sociedade brasileira. Não é um momento com tanta tristeza, Zé Carlos, para que a gente entre em pânico, mas é sim um momento de uma responsabilidade cívica, de uma humanidade de cada um de nós, para defender as empresas, os empregos e a vida brasileira. Nós talvez não saiamos dessa crise da mesma forma que entramos, mas eu espero que a gente saia diferente, sim, mas para melhor. Que a gente saia maiores do que esta crise e que a gente possa verdadeiramente descobrir que nós não estamos aqui nesse planeta Terra para vivermos sozinhos. Nós estamos para viver em sociedade, em harmonia, e que os valores pequenos da vida sejam preservados acima dos valores capitais. E que nós possamos juntos enfrentar a saída dessa crise. Se eu iniciei, José Carlos, essa minha participação dizendo que não existe uma receita pronta para esse bolo, ou uma resposta adequada para a saída dessa pandemia mundial, talvez ela não exista realmente. Mas existe sim um caminho. E o caminho que nós devemos trilhar para a saída dessa crise é o caminho da solidariedade humana. É o caminho do respeito ao próximo. E nas redes sociais, que, sem dúvida nenhuma, é o nosso caminho daqui para frente, como Alfredo Kuttaid disse, nas relações humanas, através dos sistemas das redes sociais, as reuniões nas empresas, através dos calls nas redes sociais, as viagens através da internet. A internet faz parte da nossa vida. E se isso é verdade, não pode ser uma terra de ninguém, onde as pessoas transformem uma simples discussão numa grande agressão, por não respeitarem a opinião alheia, por não conseguirem conviver com a divergência, por não respeitarem uma ideia que não seja exatamente a sua. E é esta nova modalidade de mundo que nós precisamos aprender a conviver pacificamente, solidariamente. Aqui fica, José Carlos, apenas a minha palavra como deputado federal. Estamos trabalhando muito na saúde pública para defender a vida. Estamos aprovando no Congresso Nacional medidas que nós nunca imaginávamos aprovar. Quase 500 bilhões de reais sendo investidos entre saúde e renúncias fiscais, dinheiro disponibilizado para empréstimos às empresas. Tudo isso para que o governo faça aquilo que ele existe para fazer, cuidar dos seus cidadãos e fazer com que todos nós saiamos dessa crise mais fortes e com os empregos preservados. Portanto, nós temos um tripé que precisa ser trabalhado e defendido, não um isolado do outro, como defendeu o nosso presidente Alfredo Kuttaid. Eles precisam estar defendidos ao mesmo tempo, em igualdade de condições e de direito. A saúde pública, preservando a vida. As empresas brasileiras, dependendo única e exclusivamente da abertura e do capital, para que a gente preserve o emprego do povo brasileiro. Espero ter contribuído aqui com o nosso pensamento, José Carlos, e fico extremamente lisonjeado com esse convite da Associação Comercial de Barueri, meu presidente Moacir, presidente da FACESP, o Alfredo Kuttaid, para que a gente possa juntos conversarmos e encontrarmos a solidariedade humana para vencermos essa pandemia que é mundial.